Como eu faço para devolver um lote que tem benfeitoria? Pessoal, essa dúvida é uma dúvida muito comum quando o tema é loteamentos urbanos. Vamos lá. Tomar um cafezinho aqui para poder ficar alerta. Meus amigos, a questão é a seguinte. Vamos estabelecer aqui um contexto para a gente colocar essa pergunta de uma maneira que faça sentido para você. A gente já falou aqui que você, comprador de um lote, adquirente de um lote, tem o direito de buscar a rescisão do contrato, tá? Essa rescisão ela pode se dar por sua iniciativa ou por culpa da incorporadora ou construtora, quando ela eventualmente deixa de cumprir alguma das cláusulas do contrato. Por exemplo, a incorporadora te vende um lote com a promessa de que vai completar toda a infraestrutura do empreendimento em um ano. Quando se passa esse prazo de um ano, a incorporadora não consegue entregar essa infraestrutura. Nesse momento, ela descumpriu o contrato e aí você tem o direito de buscar o desfazimento deste contrato por culpa da construtora ou incorporadora, porque ela deixou de desfazer ou de cumprir o contrato. Essa é uma das modalidades de rescisão contratual, onde não há inclusive a permissão da cobrança de multa e também deve-se restituir até o valor da comissão de corretagem que você pagou. Só que esse tema é um tema muito extenso. Nós já tratamos desse tema em um vídeo que está no nosso canal, mas a gente está se preparando para poder falar um pouco mais sobre essa questão. Existe uma outra modalidade de rescisão que se dá por sua iniciativa, ou seja, quando a construtora vai lá e cumpre aquele prazo de um ano, no exemplo que eu citei, de ela fazer esse contrato e estabelecer o prazo de um ano. Ela cumpriu, ela tá adimplente em relação ao seu contrato, ou seja, não tem nada que acarrete uma culpa da construtora. Bem, nesse caso você também pode desfazer o seu contrato, só que como a iniciativa é sua, você fica sujeito à incidência da multa que é prevista no contrato, né? E vale lembrar que existem também dois cenários, um cenário antes da lei do distrato e outro cenário depois da lei do distrato. Todos esses temas a gente já abordou em alguns vídeos aqui do canal e em algum momento aí você pode encontrá-los aí navegando no nosso canal. Bem, mas fato é que nós estamos tratando aqui da devolução do lote que tem benfeitoria. Tá bom. A benfeitoria é aquela acessão que você colocou no lote. Digamos, uma casa, né? Então você comprou o lote ali para pagar parcelado, não terminou de pagar ainda, mas já fez uma casa. Só que no meio do contrato aconteceu de as parcelas ficarem muito altas e você não conseguir pagar esse lote. E aí você fala, agora eu tenho que desfazer esse contrato. Mas como é que eu faço? A minha casa está aqui em cima. Bem, neste caso, a lei 6766 de 79, que é a lei do parcelamento do solo urbano, que é apelidada de Lei de Lehman, a qual se dedica a regulamentar as transações envolvendo os compromissos de compra e venda de lote urbano, dentre outras disposições, ela diz no seu, salvo me engano, artigo 34, sobre a devolução, a restituição das benfeitorias que são edificadas no imóvel, desde que feitas de boa fé, ok? Então quem compra um lote ali para poder pagar parcelado e faz uma casa nesse lote, provavelmente comprou e edificou sim de boa fé. Isso é fácil provar. Mas a dúvida mais comum é em relação a esse valor. Bom, como que vai ser feito isso na prática? E na prática, nós temos uma solução que parte das decisões dos tribunais
porque realmente a lei não fala sobre esse valor, ela não dispõe sobre isso. Só que, a rigor do que entende a jurisprudência, e aqui eu peço licença para poder dizer sobre o caso do estado de Goiás, que é onde está o nosso escritório, onde a gente tem mais ações. No estado de Goiás, o tribunal determina que essa avaliação seja feita a valor de mercado, ou seja, o valor da benfeitoria a restituir seja feita através do valor de mercado do imóvel. E como que você encontra o valor de mercado? Através de uma avaliação que, dentro do processo judicial, ela pode ser feita por um oficial de justiça que tem autorização para poder avaliar, ou, em caso de divergência dentro do processo judicial, essa decisão, esse valor estipulado, esse valor que vai ser arbitrado pelo juiz para restituição a você, promitente comprador, ele é um valor que parte das alegações de ambas as partes. Então, digamos que a casa X do Sicrano, ela foi avaliada ali a R$200 mil, aquela benfeitoria, o valor para ele é 200 mil, mas digamos que a construtora discorde, ela fala, não, essa casa não vale 200 mil reais, ela vale 180 mil reais e junta ali uma avaliação de um corretor para poder justificar o seu posicionamento. Quem vai decidir isso é uma terceira opinião. Geralmente os juízes determinam uma perícia nesse caso e aí chega-se a um valor que o juiz vai arbitrar ali, geralmente uma meia razão. Sempre lembrando que dentro do processo judicial as partes têm todo o contraditório, podem se manifestar, não podem perder prazo, podem recorrer, tá? Isso é assunto para você tratar diretamente com o seu advogado. Lembrando, procure sempre um advogado especialista nessa área, porque há muitas especificidades que só um especialista conhece com mais detalhes e com mais eficácia, né? Não que os não especialistas não possam ter habilidade para entender sobre isso, mas é sempre melhor quando você lida com um especialista nessa temática. Muita gente sempre fala assim, é muito comum aqui no escritório, olha, mas como que eu vou saber o valor da casa se eu não guardei nenhum comprovante aqui, se eu não peguei nenhuma nota fiscal da construção que eu fiz? Como que eu vou saber? E aí eu sempre respondo dessa maneira, olha, o valor da sua construção, o valor a ser indenizado é o valor de mercado, tá bom? Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta e já tendo me delongado um pouco nas palavras, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço que você curta esse vídeo e que você também comente, deixe aí a sua dúvida, caso você a tenha, e caso você não tenha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que porventura sejam interessadas nesse tema ou pessoas que você conhece que estão nessa situação com essa dúvida, porque o que a gente faz aqui é para bater um papo com vocês, a nossa audiência, esclarecendo dúvidas que são as principais dúvidas do cotidiano quando a gente trata dos temas que nós trabalhamos aqui no escritório, como, por exemplo, o direito imobiliário, os compromissos de compra e venda de lote urbano. Forte abraço a você que me assistiu até agora, até uma próxima.